Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, faz tempo que eu não faço um vídeo de perguntas e respostas, então eu pedi lá no grupo do Telegram. Se você ainda não participa do meu grupo, é só se inscrever, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? E eu pedi no grupo que vocês fizessem algumas perguntas para eu responder em vídeo. Eu recebi várias perguntas, obviamente que não vai dar para eu responder todas, mas eu vou selecionar algumas aqui para vocês e vou lendo e respondendo assim na hora, de bate-pronto. Alguns temas a gente já falou mais profundamente aqui, mas o legal das perguntas e respostas é que dá para responder de um jeito mais objetivo, de um jeito mais resumido. Se você precisar de uma resposta mais profunda e mais elaborada, você pode procurá-la em outros vídeos, né, nos quais eu abordo um tema único. O vídeo de perguntas e respostas tem essa função de ser mais direto ao ponto, mais objetivo, tá? A primeira pergunta é a seguinte: como acreditar no amor quando as relações são tão vazias? Gente, de fato, né, num planeta como o nosso, num planeta que tá doente, num planeta no qual as pessoas são inspiradas desde a infância a competir ao invés de cooperar, a se comparar umas com as outras ao invés de colaborar, a gente não é estimulado a desenvolver a nossa verdadeira amorosidade. Então é claro que quando a gente vai para os vínculos afetivos, a gente não sabe direito o que é amor, a gente não aprendeu a amar nem a gente mesmo, né? Quanto mais o outro, a gente aprendeu a se comparar, a guerrear, né, a ser sempre o melhor, a competir uns com os outros. Então, obviamente que por conta desse padrão psicológico mais egocêntrico, é claro que quando a gente vai para um vínculo afetivo, na verdade, de afetivo esse vínculo não tem nada, na maioria das vezes, pela falta de autoconhecimento. Agora, uma coisa que eu sempre falo para vocês aqui, que vale a pena repetir: nós não somos frutos do meio. O meio é algo que nos influencia, mas se você, assim como eu, tem uma visão espiritualista e não uma visão materialista da realidade, se você é reencarnacionista, você sabe que seu espírito não está vivendo a primeira experiência dele na Terra, ele tem uma história pregressa, ele tem experiências e sabedorias que ele acumulou ao longo de muitas existências. O que a gente vive hoje não é do nada, ninguém é uma tábula rasa, né? O que a gente vive hoje é consequência de escolhas que a gente fez ao longo de muitas vidas. É a tal da lei hermética da causa e efeito. Então a gente não vai viver um efeito do nada sem ter feito um plantio antes. Então toda escolha que a gente faz vai trazer consequência. Às vezes a gente vai ter que lidar com a consequência numa vida ou em outra, que é sempre aprendizado, né? A gente não tá aqui a passeio. Essa é a minha percepção baseada na fé. A fé é ilógica, então você pode acreditar ou pode não acreditar. Eu não tenho como provar para você que o que eu tô falando é verdade, tá? São coisas que eu sinto, são coisas baseadas na minha fé e que fazem sentido para mim, tocam o meu coração e talvez possam tocar o seu, se você acreditar também. Nesse sentido, gente, embora a maioria das relações esteja muito vazia hoje em dia, o que eu acredito é que, assim, na medida em que você muda a sua consciência, na medida em que você muda a sua frequência vibracional, na medida em que você aprende cada vez mais a se alinhar com a fonte, a se alinhar com a sua verdadeira essência divina, através de meditação, de psicoterapias, de autoconhecimento, inevitavelmente pela lei da causa e efeito, pela lei da correspondência, esse autoconhecimento ele vai transbordar para o externo e você vai começar então a atrair, né, simbolicamente falando, relações que vão espelhar o seu mundo interno, e isso será fruto da sua mudança de consciência. E a gente sabe que isso é possível porque mesmo num mundo como o nosso, num mundo competitivo, num mundo predominantemente bélico, né, com consciências psicopáticas, mesmo num mundo como esse, existem pessoas, por exemplo, que estão tendo o privilégio de viver com almas gêmeas ou com chamas gêmeas. Isso é possível, isso existe nesse mundo. Então, como é que algumas pessoas conseguem viver isso
se a maioria das relações são vazias? Isso é consequência da frequência vibracional e muitas vezes de um mérito que é construído ao longo de muitas vidas. Então, a primeira coisa para você viver um grande amor fora de você, como diria o Ali Cravo, é você aprender a ser o seu grande amor, a se amorizar, a entrar na frequência amorosa através da meditação, do autoconhecimento, ouvindo músicas que podem elevar a sua vibração e não músicas que baixam a sua autoestima, que fazem você sofrer ou chorar. Não, procure por músicas que te elevam, que te conectam com a fonte, que te conectam com a essência divina, que fazem você vibrar melhor, que fazem você sentir alegria, bem-estar, prazer de estar vivo. Então, quando você vai ficando cada vez mais alinhado com a fonte, fica muito mais fácil de você cocriar, né? Uma relação saudável, uma relação digna. Quais são os 3 passos da cocriação? Para quem está acompanhando no Instagram a minha leitura do livro Peça e Será Atendido, de Esther e Jerry Hicks, já sabe, né? Então, primeiro a gente visualiza o que a gente quer, né? Esse é o primeiro passo. A gente sente, a gente se imagina, a gente visualiza. Depois a gente solta para o universo fazer a parte dele. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é a gente se abrir para receber. Como é que a gente se abre para receber uma cocriação? É se colocando na frequência. Então, se você quer, por exemplo, viver um grande amor, não adianta você ficar se focando na falta, nos problemas de relacionamento. Você precisa se focar na amorosidade que já existe dentro de você. Lembra daquela lei hermética do princípio da correspondência? O que está dentro está fora? Então, primeira coisa é você se amorizar dentro de você, porque aí você vai ter tanto amor para dar que essa energia vai transbordar para o externo, uma questão de frequência vibracional. Porque a gente pode pedir aquilo que a gente quer, a gente pode cocriar, a gente pode sentir, né, aquilo que a gente quer, melhor do que pedir, porque pedir existe um foco na falta, né, eu já falei isso para vocês aqui. Então você se conecta com a energia, você visualiza aquela relação que você gostaria de ter, você sente que já está vivendo, você se imagina, você pode escrever num papel como é que você quer que seja essa relação, com todos os detalhes, se visualizando e imaginando. Não imagina ninguém específico, tá? Você não pode interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. Então você visualiza uma relação e escreve sempre no final, ou algo ainda melhor, porque às vezes o universo é mais criativo que o nosso ego e a gente fica se limitando com migalhas quando a gente pode receber um banquete. Então você visualiza o que você quer, se abre para algo ainda melhor e deixa nas mãos do universo, entrega. O terceiro passo, o último passo da cocriação é você se abrir para receber. Porque não adianta você ter um banquete para receber e ficar achando que você merece migalhas. Se você quer receber um banquete, você precisa entrar na frequência do banquete, né? E sair da frequência da escassez, da migalha, da falta. Como é que a gente sai da frequência da falta? Parando de achar que todas as relações são vazias, acreditando que é possível, né? Que existem relacionamentos saudáveis, que existem relacionamentos dignos, é realmente se sentindo merecedor ou merecedora de receber essa relação na sua vida. Mas para isso, primeiro de tudo, você precisa construir essa relação dentro de você mesmo. Eu aprendi com um querido e saudoso Luiz Gasparetto que as pessoas te tratam como você se trata. Essa frase é tão sábia, ela parece clichê, né? Mas quando eu fui estudar o Kybalion, as leis herméticas, a sabedoria do Antigo Egito, da Antiga Grécia, e eu fui compreender mais profundamente o princípio da correspondência, que eu entendi o tamanho da profundidade dessa frase. As pessoas te tratam como você se trata. Inconscientemente, simbolicamente, a gente contrata espelhos para a gente aprender melhor sobre a gente mesmo, que a maioria de nós não consegue se enxergar sozinho, então a gente precisa dos espelhos para a gente poder se conhecer, né? Então, se a gente é muito autocrítico, existe uma tendência da gente também atrair para a nossa vida, simbolicamente, pessoas que expressam esse grau de crítica, né? Se você tem baixa autoestima, existe uma tendência de você atrair o oposto complementar, uma pessoa arrogante para a sua vida, por exemplo, para você trabalhar a sua baixa autoestima. Então, os relacionamentos, eles são simbólicos, eles dizem sobre aspectos da nossa psique
que ainda não foram integrados e que estão sendo espelhados no lado externo. Por isso que um dos princípios básicos do Ho'oponopono, por exemplo, é você curar a si mesmo, porque assim você cura as suas relações, né? Então, ao invés de você ficar preocupado ou preocupada com a existência de relações vazias, construa você uma relação profunda e amorosa com você mesmo, porque mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, porque isso é uma lei do universo, o princípio da correspondência, a lei do ritmo, a lei da vibração, a lei da causa e efeito, inevitavelmente, essa relação que você construiu com você, ela vai mais cedo ou mais tarde transbordar para o externo. Então sempre, gente, sempre é dentro. Sempre a gente tem que resolver aqui primeiro, né? Para que o nosso vínculo com a gente mesmo reverbere no exterior. Essa pergunta, inclusive, vai muito ao encontro de outra questão que eu recebi, que é a seguinte: Oi Gi, tudo bem? Minha sugestão: como se sentir confiante e acreditar que o amor é possível depois de tantas desilusões amorosas? Gente, é claro que quando a gente vive experiências muito difíceis, a gente pode ficar com marcas, com traumas, né? Eu aprendi algo muito profundo com o mentor amigo. Ele fala assim, que a gente nunca supera completamente o trauma. É como se ele ficasse numa sala do inconsciente que pode ser ativada a qualquer momento. Mas a boa notícia é que quando a gente vai expandindo a consciência, a gente pode escolher, de forma consciente, claro, não se identificar com aquele trauma. E não é porque você ficou brigando contra o trauma, mas é porque você desenvolveu tanto a sua luz, tanto a sua energia amorosa, que o peso, o poder que aquele trauma passa a exercer na sua vida é cada vez menor. Então não é que aquilo vai sumir completamente, pode ter algum resquício daquele trauma no seu inconsciente. Só que com a meditação, né, com o processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, através de psicoterapias, através do Theta Healing também, que você pode fazer para mudança de crença, você consegue fazer uma reprogramação mental, né? E com a própria meditação, você vai além da reprogramação mental, você consegue praticar a transcendência da mente. E a sua consciência, o seu verdadeiro eu, a sua essência, não tem trauma nenhum. E sempre que você olha para dentro, né? Sempre que você se aprofunda em si mesmo, você atinge um espaço interno tão lúcido que nesse lugar não existem traumas. E você pode escolher acessar esse lugar. Quanto mais você acessa esse lugar, a sua conexão com a fonte, mais esse acesso vai ficando forte dentro de você. E mais a sua amorosidade vai se expandindo. E aí você vai, aos poucos, se sentindo mais confiante para se abrir para outras relações, porque a sua amorosidade aumentou. Aí, consequentemente, você começa a atrair relações mais dignas, mais saudáveis. E esse novo amor, essa nova vivência, vai te ajudando, portanto, a curar feridas do passado. E aí, quando você lembra dessas feridas do passado, não é que você não vai sentir absolutamente nada, mas aquilo não vai significar mais o que significava antes, justamente porque a sua consciência se elevou, ela subiu algumas oitavas, ela aumentou, a sua percepção aumentou, então a ferida está aqui, tá vendo? Ela não deixou de existir, mas a sua percepção se elevou. E o fato de você ter aumentado a percepção fez você ficar mais próximo ou mais próxima da fonte, da essência, do seu eu real e promoveu, portanto, uma desidentificação com essa ferida, porque essa ferida ela tá no seu falso eu, naquilo que não é você de verdade. As nossas feridas, os nossos traumas, gente, só podem atingir aquilo que é periférico em nós e não aquilo que é essencial. Por isso que a meditação e o autoconhecimento nos ajudam tanto a fazer um processo de desidentificação com aquilo que é falso. Então aquilo está aqui, mas passa a não incomodar, porque você está aqui. Você não está mais ativando essa memória a todo instante, como no começo, entende? Claro, é importante que você busque uma psicoterapia, se você puder complementar a sua psicoterapia
com uma terapia de Theta Healing para trabalho de crenças e com meditação, aí é imbatível. Esse combo, né? Psicoterapia, Theta Healing e meditação é um combo maravilhoso para te ajudar nessa reprogramação, para que aquele trauma não tenha mais o peso que teve no começo. Quanto mais o tempo vai passando, mais essa ferida vai ficando menos intensa. Ela pode até não secar completamente, mas ela vai ficando menos intensa, ela vai tendo menos poder, menos peso, até porque você começa a viver outras experiências amorosas onde não acontecem desilusões, e elas vão fazendo você ativar crenças positivas no amor. Você vai criando convicção interna. Até porque quando a gente sofre desilusão, em geral, a gente vai aprendendo a não criar tanta expectativa, a ir com mais calma nas relações, a não projetar nossa felicidade no outro completamente. Que a gente tem aquele estágio da paixão, né? Como fala o Pedro Calabres, que é aquele período de demência temporária que dura 1 a 2 anos, né, de acordo com a neurociência. E a gente tende a fazer muita besteira nesse período, a projetar muita coisa no outro, porque o nosso cérebro tá tão eufórico, né, tá tão banhado de hormônios que nublam a nossa percepção, que a gente tende a não enxergar a realidade. Porém, quanto mais conectado a gente está com a gente mesmo, quanto mais maturidade emocional a gente tem, a nossa tendência é de não se deixar levar tanto pela paixão de uma forma tão eufórica, de ter atitudes mais perceptivas e conscientes, mesmo quando o cérebro está banhado de hormônios da paixão e nublando a percepção, a gente tende a ficar com a percepção menos nublada por conta do autoconhecimento. Porque a gente é mais dono da gente. Quanto mais distante a gente está da gente, mais a gente tende a viver paixões muito intensas que fazem com que a gente projete muita coisa no outro e não veja a realidade, entende? E se um vínculo afetivo não for construído ao longo desses 2 anos ou 1 ano da paixão, a relação tende a não prosperar. A relação só prospera quando um vínculo afetivo é construído. Por isso que é importante ir com calma nas relações, né? Não conhecer uma pessoa hoje, querer casar amanhã ou querer morar junto amanhã. Dar um tempo para a relação se estruturar. Hoje a gente vive num mundo tão imediatista que as pessoas não têm paciência para construir um vínculo afetivo. A gente pega um aplicativo, chama uma comida, né? Um aplicativo conhece uma pessoa. Então as coisas estão tão rápidas que a gente está perdendo a paciência de esperar, de dar tempo ao tempo. E as melhores coisas da vida exigem empenho, estruturação, e isso se constrói a longo prazo. A gente vai aprendendo isso com a maturidade emocional. Então quanto mais você der tempo ao tempo, não ficar desesperado ou desesperada para conhecer uma pessoa hoje, querer casar amanhã, querer assinar um contrato social para já formatar aquela relação para o outro não poder fugir. Tem muita gente que assina um contrato social pelo medo do amanhã, como eu falo hoje, não por amor. A pessoa quer casar, está desesperada porque ela quer um troféu social para falar que ela é casada, que ela tem uma relação estruturada. Então ela usa o outro para ter autoafirmação social, para ter um troféu. Isso não tem nada a ver com afeto, não tem nada a ver com amor, e sim com poder. Infelizmente tem muita gente que faz isso e, claro, pela imaturidade, pela ansiedade, pela euforia, acaba se frustrando mais cedo ou mais tarde, porque acaba tomando decisões muito precipitadas e baseadas na falta de inteligência emocional que acontece em especial nesse período da paixão, quando a pessoa não está lúcida para ver a realidade e sim só consegue enxergar as próprias projeções. Então, o autoconhecimento nos ajuda muito a sair das projeções e principalmente a ter maturidade emocional para que a gente possa tomar decisões mais acertadas e com isso, consequentemente, a gente acaba tendo menos desilusões amorosas por conta desse amadurecimento. E outra pergunta que vai ao encontro dessas questões é a seguinte: por que às vezes é tão difícil se sentir amado e encontrar valor em si mesmo? Gente, porque a gente foi muito treinado ao desamor, né? A gente ainda vive, segundo o Espiritismo, segundo Allan Kardec, né, no Livro dos Espíritos, a gente ainda vive num mundo de provas e expiações. Nosso planeta está caminhando para se tornar regeneração, mas no mundo de provas e expiações, o que impera é o desamor, é a baixa autoestima, é a competitividade entre as pessoas. Isso dói porque isso não tem nada a ver com a nossa natureza. Recomendo que vocês assistam aos vídeos do Eli Cravo, no qual ele explica o estado de praga biológica no qual a gente vive, uma analogia muito interessante que ele faz,
vale a pena vocês assistirem, que explica por que a gente está tão doente nas nossas relações. Não está exercendo a nossa verdadeira vocação, que é o afeto, que é a consciência amorosa. A gente já aprende o desamor desde cedo. Ah, você tem que ser o melhor, você não é bom o suficiente do jeito que é. Então a gente já é muito julgado e criticado desde criança. Nas escolas essa competição é estimulada o tempo todo, né? É claro que existe uma competição saudável, né? Que é competir você com você mesmo. Mas o que é estimulado na nossa sociedade não é uma competição saudável. E sim que você exerça a competição com outras pessoas. Então você já aprende a desconfiar do outro. Se uma pessoa te elogia, você já fica meio cabreiro. O que essa pessoa quer? Por que essa pessoa está me tratando tão bem? A maioria das pessoas já tem a crença de que o mundo me deve, eu espero o pior do outro, né? Porque a maioria das pessoas já nasce em famílias onde não predomina uma consciência amorosa. Isso não é culpa dos nossos pais, é uma questão planetária, né, gente? A gente nasce em grupos karma para resgatar questões do passado, então a gente está o tempo todo vivendo as provas e a expiação, né? A gente tem pouco espaço nessa experiência na Terra para exercer de fato a nossa capacidade amorosa pelo outro e pela gente mesmo, por conta desses estímulos e também por conta de crenças que o nosso espírito traz do passado. E é por isso que a meditação é tão importante, porque ela é um resgate da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira amorosidade, para que a gente possa de fato viver um encontro com a gente mesmo, né? Para que a gente possa se aceitar verdadeiramente como a gente é, para que a gente pare de se julgar tanto. A gente vê muitas pessoas falando do julgamento que existe em rede social, né? De um julgando o outro. Gente, como fala o Ali Cravo, a gente trata o outro do mesmo jeito que a gente se trata. Em geral, o julgamento que a gente tem com o outro é o julgamento e a crítica que a gente tem com a gente mesmo, só que a gente projeta fora. Então, se a gente está julgando muito o outro, é porque a gente também está julgando muito a gente mesmo o tempo todo, mesmo que de forma inconsciente. Isso vem da baixa autoestima, né? De um senso crítico excessivamente elevado que muitos de nós têm, de não aceitar a própria vulnerabilidade, não lidar bem com essa vulnerabilidade, de não integrar as próprias sombras, de não olhar para dentro, de aprender a competir e a comparar o tempo todo. Isso é estimulado o tempo todo. Então, todos esses estímulos externos acabam incentivando o nosso estado de desamor, que não é o nosso estado natural. E é por isso que a gente se sente mal, porque não é a nossa essência, não é a nossa vocação. A nossa vocação, gente, como seres humanos, nós somos seres relacionais. A nossa vocação é o vínculo, é a troca, é a generosidade, é a amorosidade, é a colaboração. Por isso que eu falo, né, que quando a gente está nesse estado de desamor, a gente está doente porque a gente não está exercendo a nossa vocação, a nossa excelência. O Ali Cravo fala muito isso, né? Que pelo fato da humanidade estar doente, as pessoas não estão exercendo o que elas deveriam exercer, que é a própria amorosidade. Então a gente veio aqui com esse treino, porque aqui nessa dimensão a gente aprende pelos opostos, pelos contrastes, como dizem os orientais. Então a gente precisa da sombra para desenvolver a luz. E através desses opostos a gente vai fazendo uma musculação de consciência, vai transcendendo esses paradigmas e vai, portanto, desenvolvendo a nossa própria amorosidade. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, se tocou seu coração de alguma forma, lembra de deixar seu like aqui para mim, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Eu recebo muitas mensagens muito carinhosas de vocês todos os dias, aqui no Instagram, no Facebook, no e-mail. Infelizmente eu não tenho tempo de responder um por um, mas saibam que eu leio a maioria das mensagens, eu sempre as recebo com muito carinho, com muita gratidão. Eu fico muito feliz de tocar o coração de vocês, vocês também tocam o meu coração. Eu aprendo muito com vocês, eu sou muito grata a cada um que se dá o trabalho, né, de deixar uma mensagem generosa aqui. Isso é um grande estímulo para eu continuar o meu trabalho. Eu amo isso aqui, eu adoro gravar vídeo, eu amo falar com vocês, essa é a minha vocação, o que eu adoro fazer. Então para mim é uma alegria, é um privilégio estar aqui e, acima de tudo, ter construído essa comuna maravilhosa. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.